Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos continuar vendo sobre a água. Nós vimos na semana passada a revisão sobre o Sol, né, a importância da luz e do calor do Sol. Vimos também sobre os estados físicos da água, que ela pode mudar de um estado para o outro de acordo com a temperatura. E ficou para vocês fazerem, né, a experiência, né, de ciências, 2 experimentos com os estados físicos da água, as mudanças de estados físicos. Então, os alunos que fizeram e enviaram meus parabéns, né, pela experiência, por desenvolver e descobrir, através desse experimento, né, a mudança de estado físico, a passagem, né, do estado físico da água de um estado para o outro. Hoje nós vamos ver os vídeos que os coleguinhas de vocês enviaram, tá certo? E aqui nós vimos o primeiro experimento, né, em que você iria usar uma vasilha transparente, uma água colorida, que você poderia colorir aí com tinta, né, tinta a dedo, com suco de pacote, com gelatina, fazer essa água colorida, colocar uma xícara aí no meio, amarrar com papel filme e colocar uma bolinha. Se não tivesse uma bolinha de gude, poderia ser uma pedrinha, algo que pesasse no plástico filme para centralizar na xícara, como você vê na imagem. E aqui nesse experimento, você descobriu aí a passagem do estado físico da água, a vaporização, né? A evaporação da água, quando o sol aqueceu, né? E essa água aqui evaporou, quando encontrou com o plástico frio, ela condensou e voltou em forma líquida para a xícara. Cabe aqui você observar que essa água que ficou aqui no plástico, né, cheia de bolinhas, não foi água colorida que estava aqui. Foi a água que evaporou, ela vai pura. Tanto é que a água ficou limpa na xícara, ela não ficou água colorida, é água pura, límpida, certo? Essa é a água da evaporação, que evaporou e voltou em forma de líquido. Isso acontece também com o ciclo da água na natureza. Quando a água dos rios, mares e lagos evaporam, que vai para as nuvens, quando volta em forma de chuva, volta a água limpa, pura, límpida. As impurezas não evaporam, só a água, somente, certo? Nesse primeiro experimento, você descobriu a evaporação da água, tá certo? No segundo experimento, você vê sobre os cubos de gelo e um pire, né? E aí, quando a temperatura e com o passar do tempo, esses cubos de gelo derreteram. O que você observou aí? A fusão, a passagem do estado sólido para o líquido, né? A fusão da água. Então, 2 experimentos, né, com passagens diferentes. Um a evaporação e a segunda a fusão, ok? E hoje nós continuamos vendo sobre a água, no capítulo 3, sobre o uso da água, certo? Vamos ver o capítulo 3, na página 30. Vocês podem ver aí, o título do capítulo é A Água que Nós Usamos. Nesse capítulo, nós vamos ver a necessidade do tratamento da água e descrever as etapas desse processo. Discutiremos também sobre os diferentes tipos de água e as principais qualidades de uma água potável. Nós sabemos que para a água chegar em nossa casa, ela passa por uma rede de tratamento, certo? E que há diferentes tipos de água. Como assim? Isso mesmo. Existe água potável, existe água pura, existe água tratada, existe a água mineral, né? E qual a diferença entre essas águas? Tem também a água com gás, né? Para quem gosta de água com gás, certo? E aí nós vimos aí a mãe de Vitor, né? Disse, Vitor, bebeu água? E aí ele vem todo suado, tava jogando bola, né? Não! Né? Vamos ver, tá com sede? Né? E aí vem aquela musiquinha. Olha, água mineral, água mineral, água mineral do Candial, você vai ficar legal, pirim, pirim, né? É aquela música do Carlinhos Brown, Água Mineral Timbalada, de 1996, essa música bem novinha, né? E aí a mãe diz, não é mineral, não, é potável mesmo. Mas aí ele pergunta, sabe qual é a diferença da água mineral para potável? Quem é que sabe? Tem alguma diferença? Vamos ver qual é? Que diferença tem? Bom, converse com professores e colegas sobre a imagem e responda as questões a seguir. Você sabe o que é água mineral? Alguém sabe? Água mineral da fonte. E aí nós temos várias fontes, né? Tem a Serra Branca, tem a Santa Joana, São Benedito, São Luís, a Cristal. Quantas marcas aí, né? Aí você pergunta, será que a água mineral não é a mesma?
né? A mesma fonte? Não, tem várias fontes. Se você perceber, então, são valores diferentes. Você pegar, então, a São Benedito e a Serra Branca, preços diferentes. A Serra Branca é uma das mais caras que tem, a mineral. Por que será? O que tem diferente nessa água? Não é verdade? E aí tem, água mineral é água potável? Será que é a mesma coisa? Será que a água mineral tem as mesmas quantidades de minerais em que há em uma água potável? Não, né, gente? Nós vimos que, assim, a água mineral, ela é próprio consumo? Sim. A potável é próprio consumo? Sim. Porém, é uma diferença na quantidade, não é, de minerais e vitaminas nessa água. O que é que essa água contém? Uma dica, né? Aqui tem assim, qual a diferença entre água mineral e água potável? Se você pegar, por exemplo, rótulos de 2 tipos de água mineral, você vai ver que a quantidade de sais minerais e nutrientes nessa água é diferente. A quantidade, a porcentagem de uma água mineral para outra é diferente. Por isso que a diferença aí de preço e na qualidade dessa água mineral. Se você nunca percebeu, preste atenção agora na próxima vez que você comprar. Na página 32, vai falando sobre o tratamento da água. Como você sabe, a água usada nas cidades, no meio rural, ela vem de quê? De reservatórios subterrâneos ou superficiais, como rios e represas. No nosso caso, mesmo em Águas Belas, a nossa água vem da Serra do Comunati, né? A rede de tratamento de água da Compesa fica na Serra do Comunati, certo? Então, a água é retirada dos aquíferos, né? Que são os depósitos de água subterrâneos, que nós já estudamos, e ela é filtrada e purificada naturalmente. À medida que vai passando por as rochas e por dentro delas, as impurezas vão ficando pelo caminho. E essas impurezas, elas são retiradas, gente. A água vindo recebe o nome de cloro. Por exemplo, a água, quando ela vem lá na barragem da serra, né? Ela chega aos tanques da Compesa e ela recebe, né, a adição de cloro. Tanto é que quando você chega água na torneira, é aquele cheiro forte de água sanitária, que é o cloro que é adicionado, tá? Para matar os possíveis micróbios que a contaminaram. Também recebe, né, ou deveria receber, flúor. Para quê? Para prevenção de cáries dentárias. E assim ela está pronta para ser distribuída à população. Com a água superficial, não é tão simples assim. Caso essa água fique mais exposta à contaminação, ela precisa passar por uma estação de tratamento antes de chegar às pessoas, não é? Então, a água ela vai ser tratada para quê? Para ser retirada as substâncias que estão em depósito, em suspensão na água, as sujeiras que vêm na água, e serem destruídos os micro-organismos, que são os micróbios que prejudicam a nossa saúde. Então, nós temos aqui as etapas de tratamento da água antes, né, de chegar à nossa casa. Essa água passa por um longo processo de tratamento, tá? Bom, número 1, que é esse primeiro tanque aqui, ó, número 1, tem essas pedrinhas aqui maiores, tá? Recebe uma substância com o nome de sulfato de alumínio, né? São flocos aqui, ó, em processo de floculação, esses flocos aqui maiores, tá? E as impurezas que estão nessa água se aderem aos flocos. Então, a sujeira vai se aderir a esses flocos, certo? No número 2, a água é para outro tanque, em cujo fundo os flocos formados são mais pesados do que a água e eles se depositam. Então, aqui, ó, os flocos mais pesados, aqui no tanque 2, eles pesam, vai para o fundo, certo? Então, isso chama-se decantação no tanque 2. O tanque 3, que é esse aqui, ó, número 3, certo? As impurezas que se acumulam no fundo do tanque, ela é rejeitada, certo? A água passa por um filtro, onde as partículas menores que não foram removidas pela decantação ficam retidas. Então, aqui no tanque 3 acontece a filtração. Esses 3 processos são 3, ó. Floculação. Deixa eu colocar aqui, ó. Floculação, decantação e filtração constituem um processo chamado de clarificação. Clarificar vem de vir claro, né, gente? A água encontra-se límpida, mas ainda não está em condição de ser consumida. Por quê? Deve acontecer agora a
cloração, a adição de cloro, que é para matar os micróbios, certo? Aí no 5, mistura-se o cloro, tem uma dosagem, né, a quantidade certa. E também a adição de flúor para água, né, de consumo, ajudar a prevenir a cárie dentária. Então, na água, antes de chegar na nossa casa, ela é adicionada o cloro para matar os micróbios e o flúor para ajudar na prevenção de cáries. Depois disso, a água passa por... Depois de passar por esses tratamentos, né? Eles pegam a amostra dessa água para ser examinado, para ver se, de fato, ela está com uma boa qualidade. Depois disso tudo, ela é bombeada para a rede, né? Para os reservatórios e aí distribuída à população, no caso, a nós, né? Que vamos utilizar essa água. Então, cloração, para você ver aqui, adição de cloro, fluoretação, adição de flúor. E aqui, ó, o 4, na estação, adição de flúor, de cloro, né? E aqui na rede, para distribuir às nossas casas, certo? Então, veja, a água para chegar na nossa casa, ela passa por um longo processo. Né? Graças a Deus, agora, né, com as chuvas, está chegando água em nossas casas. Na página 34, e onde não existe essa água tratada? O que acontece? Por exemplo, a população, né, da zona rural. Como é que faz, já que não tem água encanada na torneira, né? Como é que eles fazem? Então, em algumas cidades, né, não existe tratamento de água pública. Em alguns sítios, fazendas, a água tratada não chega às residências. Então, deve ser feito pelas pessoas que vão consumir. Como é que as pessoas vão fazer esse processo? Imagina aí, né? Então, para preservar a saúde, a primeira atitude é com a fonte de água disponível. A mina ou o poço de onde a água é retirada devem ser mantidos limpos e preservados, para não ser contaminado com fezes e urina de pessoas e animais. Então, se a fonte é aquela barragem, por exemplo, então tem que dar daquela barragem, para não ir, quando chover, não ir fezes de animais e de pessoas para a barragem. Recolhida a água, né, é bombeada até a residência e vai acrescentar o quê? Cloro a essa água. Os postos de saúde distribuem cloro. Os agentes de saúde, também os postinhos, gente, distribuem aqueles potinhos, aqueles tubinhos de cloro, que é uns marronzinhos, que é hipoclorito de sódio. Aquele tubinho de hipoclorito, ele pode ser colocado na água, né? É distribuído gratuitamente tanto à população rural como à urbana, certo? A gente também recebe. Como também para colocar tanto na água como nos lavar frutas e verduras. É muito bom para mamãe aí, quando ela compra as verduras, né, e frutas, colocar na água e colocar lavar frutas e verduras. E eles também dão explicações como o método de adição desse produto. Quantas gotas em cada quantidade de litros de água para você adicionar, tá certo? Outra medida que as pessoas podem fazer ou não tem água tratada é ferver essa água. Né? Ferver, por quê? Ferver vai eliminar os micróbios. E aqui tem a seção meu, seu e nosso, para você pensar e responder. Aqui tem nosso amiguinho Francisco. Aí disse assim: vou devolver as embalagens dos medicamentos para a farmácia. Por que isso? Não é para quê? Atualmente, a minha preocupação com a água que consumimos, uma vez que há impurezas ou contaminantes que não são retirados no processo de tratamento comum. São os chamados contaminantes emergentes. Contaminantes incluem o quê? Produto tóxico. Entre eles tem os hormônios sintéticos, os fármacos de diversas composições, cafeína, sucralose, bactericidas, inseticidas, herbicidas, produtos de limpeza e higiene pessoal, protetor solar e muitos outros. Gente, tudo isso traz impurezas para a água. Estudos recentes mostraram que esses compostos podem causar sérios danos à fauna e à flora aquática. Por exemplo, provocar alteração no desenvolvimento de peixes invertebrados, reduzir a fertilidade de aves, e ainda não se tem estudos sobre os efeitos desses contaminantes sobre o ser humano. Assim, de forma preventiva, enquanto a remoção desses compostos na água tratada para o consumo humano não acontece, é preciso o quê, gente? Evitar a presença dos contaminantes no meio ambiente. E o que é que nós podemos fazer para contribuir e evitar esse tipo de contaminação? O que é que você pode fazer? Para ajudar o meio ambiente. Um exemplo bem claro. Se num rio tem plástico e um peixe vai lá, tem uma barragem criatória de peixe,
peixes para consumo humano, certo? E se esses peixes se alimentam de plástico, é claro que nós, ao comprar um peixe dessa barragem, nós vamos estar consumindo um peixe que comeu plástico, né? E isso vai fazer bem para a nossa saúde? Não, não vai, né? A gente está consumindo alimentos que vêm com agrotóxico, né? Que isso prejudica a nossa saúde, animais que sabem desde o que foi que comeram, e isso reverte para nosso organismo a nos alimentarmos com esses alimentos, certo? Aqui na página 35, você tem o esquema da estação de tratamento da água, que nós temos os 3 tanques, né? O que acontece nesse processo aqui? Nós vimos agora o processo de tratamento da água. Você vai ser um de cada etapa enumerada. 1, acontece o quê? O 2, o 3, o que acontece? O que acontece em cada uma das etapas? 1 acontece isso, 2 é isso, entendeu? Na letra C, depois disso tudo, a água já pode ser distribuída para a população. Depois que passa por esses 3, já está pronta, o que é que falta? Falta alguma coisa, o que é? Aí você escreve aqui, tá? Na página 36, você tem um caça-palavras, um diagrama, para você achar as palavrinhas e completar aqui essas 5 frases, certo? 3. Para preservar a saúde dos moradores, a primeira atitude deve ser responsável com a fonte de água disponível. Ela deve ser cuidada e sua água tratada a fim de evitar manifestação de doenças. Pesquise em fontes diversas algumas doenças que podem ser adquiridas por meio da água não tratada e liste a doença no espaço a seguir. Bom, uma boa dica é você ver aí no seu livro, aliás, no seu celular, você pensar quais são as doenças adquiridas em água não tratadas. Tem várias, tá, gente? E aí você responde aí nessa página aí 36, ok? Vamos responder então.